Muito bem, vamos ministrar a palavra do Senhor agora. Você está preparado? Amém? Está animado? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de etapas em etapas, Senhor, a gente cumpre o propósito para o qual viemos a esse lugar. Viemos para adorar, meu Pai, viemos para cantar, para cultuar, para orar, interceder, meu Pai, viemos para ofertar. Deus, viemos também, ó Deus, Senhor, para ouvir a Tua palavra e falar da Tua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, as duas coisas são importantes, tanto ouvir como falar, Senhor. Deus, então te pedimos, Deus, que cada um de nós, meu Pai, tenhamos o nosso ouvido desobstruído nesta hora, Deus. Que o nosso coração, meu Pai, esteja disposto, meu Pai, a sentir profundamente, meu Deus, aquilo que o Senhor há de falar conosco nesta noite. Deus, que a gente possa, Deus, Senhor, neste lugar, identificar que é a voz do Senhor falando conosco. Deus, em mais um dia em que o Senhor nos chama para nos aconselhar, Deus, para nos explicar, Deus, para nos ajudar a entender, meu Pai, Senhor, os tempos, as coisas, as situações, Senhor, o momento, as propostas, meu Senhor, que a gente tem recebido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oramos assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos, e a igreja do Senhor diga amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a individualidade restaurada. Amém? Individualidade restaurada ou identidade restaurada. Porque, irmãos, basta cada dia o seu mal. A gente tem visto alguns compartilhamentos, alguns vídeos, algumas situações, e a gente tem percebido, queridos, que cada momento, cada instante, cada dia, os acontecimentos nos fazem ver, ou precisam, ou devem nos fazer ver, enxergar, além, um pouco mais além, e perceber que o fim está próximo. O fim está? O fim está próximo. Mas enquanto o fim não chega, a gente tem uma proposta da parte de Deus, que é obras maiores. Amém? Quantos já começaram a fazer uma obra maior? Não é a reforma da sua casa, não é construir uma casa em cima da outra, não é, né? Obras maiores. E quando a gente fala de obras maiores, quando foi nos apresentada essa proposta, eu creio que cada um de nós fez para si uma pergunta: o que eu vou fazer? Né? Mas a gente vai conversar um pouco e a gente vai chegar no final entendendo uma parte daquilo que a gente precisa fazer como obras maiores. Amém? Então, em 2 Crônicas, no capítulo 21, eu quero que você abra aí, por favor, a sua Bíblia. 2 Crônicas. Aleluia. Segundo Crônicas 21. Aí no versículo 19 do capítulo 21 está escrito assim:
No recorrer do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença e morreu desta terrível enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aromas, como queimara a seus pais. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Só até aí por enquanto. Irmãos, esta pessoa, quem que eu falei? Eu sei que você gosta muito de ler Bíblia na igreja, mas olha aqui para mim. Por isso que as pessoas botam esse púlpito bem alto, que tem uma visão panorâmica, isso é bom, isso tem um lado bom dessa coisa. Essa pessoa é a única pessoa na Bíblia de quem se diz que morreu e não deixou saudades de si. Bom, a julgar por essa observação, a gente logo identifica que tipo de pessoa estamos falando, amém? Porque, segundo a história desse filho mais velho de Josafá, matou todos os seus irmãos, fez o povo de Deus pecar. A Bíblia diz que ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos. Durante 8 anos, quantos anos que eu falei? 8 anos. Esta pessoa não fez nada, absolutamente nada, que pudesse deixar uma pessoa com saudade. Quantos além de mim acham isso muito sério? Eu acho, irmãos. Eu acho. Eu acho isso muito sério, porque nos dias de hoje nós estamos falando em obras maiores, mas a gente nunca acredita que essa obra maior, primeiramente, deve começar dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Irmãos, porque alguns anos passados, já falamos de avivamento, de esperança, já falamos de reconstruir, de tudo, e agora estamos falando de obras maiores. Isso significa, irmãos, que nós não podemos deixar apenas nas palavras obras maiores. Nós precisamos reagir. Reagir de maneira que a gente possa causar em outra pessoa, ou no outro irmão, um sentimento perfeito. E nós observamos que o fato das igrejas, ou da nossa igreja propriamente, estar um pouco vazia, significa dizer que a saudade do outro irmão, ou pelo outro irmão, a saudade por mim, ou a saudade por você, ela não está tão em dia como deveria estar, porque nós somos irmãos. Ah, pastor, mas existem muitos irmãos que não sentem saudade, sim, mas deveria sentir, porque é o irmão. E quando não sente saudade, significa dizer que não sente falta. Não está nem aí para o outro. Não há preocupação. Se não há preocupação, não há também interesse pela pessoa. Não há intercessão, não há oração. Irmãos, não há compartilhamento de conhecimento. Nós compartilhamos tudo, mas não compartilhamos conhecimento. Não compartilhamos presença de Deus. Nós compartilhamos qualquer coisa que a gente acha interessante, que diga-se de passagem, não é tão interessante assim, a gente quer que o outro saiba, mas a gente não está preocupado que o outro saiba que a gente o considera. Não. A Bíblia diz que por causa da iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. De quem?
Quem são quase todos? Daí o motivo, irmãos, que nós precisamos envolver em obras maiores um reavivamento pessoal, de maneira que a gente sinta falta do outro, de maneira que a gente se preocupe com o outro, de maneira que a gente se importe, de maneira que a gente compartilhe o nosso amor que dizemos ter pelo outro. Você está aí? Aleluia! Então, essa pessoa não deixou saudades de si. Não era rei, mas não foi enterrado no sepulcro dos reis, porque era uma regra. E além do mais, foi acometido de uma enfermidade que ninguém queria chegar perto. Mais ou menos parecido com essas de hoje, sabe? Passou pelas pessoas sem deixar uma marca positiva. Irmãos, passamos pela vida de muitos, mas quais os rastros deixamos? Quais as marcas que nós deixamos na vida das pessoas? Havemos de perguntar para nós mesmos: que falta eu faço? Havemos de perguntar. Porque obras maiores começam pelo avivamento pessoal. Começa por aquilo que eu deixo de ser para ser melhor. Começa por aquilo que eu repenso a respeito de mim, quando eu digo para mim mesmo que está bom, que é o suficiente, que outro pode fazer. Obras maiores precisam começar de dentro para fora. Quem passa pela vida de outro deve deixar um pouco de saudade em vez de apenas ameaças e contrariedades. Irmãos, nós temos que nos negar a continuar assim. Daí o motivo para quando alguém precisar do meu conselho, eu estar pronto. Daí o motivo para quando alguém precisar do meu aconselhamento, eu estar pronto. Do meu conhecimento, eu ter. Daí o motivo, irmãos, para quando alguém precisar de mim, eu ter o suficiente para mim e para ele. Ainda que seja apenas um pouco. Um pouco de tempo, um pouco de conhecimento, um pouco de mim, um pouco do que eu sei, um pouco da minha vida. Irmãos, no ano de obras maiores, nós não podemos nos negar para as pessoas. Não escutei, vou repetir, no ano de obras maiores, não podemos nos negar às pessoas. Não podemos. Aleluia. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo de 1 a 8, quero que você abra comigo. Filipenses, por favor. Acha aí Efésios, vai passando. Acha Colossenses, você acha Filipenses. Antes de Tessalonicenses também. Filipenses capítulo 4, versículo de 1 a 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firme no Senhor. Aleluia. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, ou o mesmo pensamento.
E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. E no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é, repete comigo bem forte, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha para cá, irmãos, existem coisas das quais nós não podemos escapar, se desviar. Irmãos, apenas nesse versículo 8, se a gente se desviar de uma proposta dessa aqui, a gente não vai ser passivo de obras maiores, coisa alguma. Vou repetir o versículo 8 de novo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a gente precisa falar dessas coisas porque nós estamos vivendo num tempo em que os nossos pensamentos estão sendo levados cativos. Estão prendendo o nosso pensamento em tantas coisas mundanas. Irmãos, que cada vez mais nos afasta da proposta de obras maiores. Daí a voltar a afirmar para cada um de nós nesse tempo, novamente, obras maiores precisam começar de mim, de nós, de cada um de nós, de dentro de nós para fora. Ah, pastor, eu já trabalho. Eu sei, trabalhe mais. Pastor, eu já faço, faz melhor. Faz outra vez, faz de novo. Envolve outras pessoas no que você faz. Amém? Você parece que não está aí, a impressão minha? É difícil, irmãos, fazer obras maiores. Sim, mas é possível ser feito. Aleluia. Depende de que, ou de com quem você continua aprendendo e do tanto de ocupação que você tem contigo mesmo. Às vezes nós falamos, eu não tenho tempo. Sim, irmãos, cada um de nós, se continuarmos ocupados com as demandas desse tempo, com as propostas desse tempo, com os convites, com as armadilhas desse tempo, a gente não vai ter tempo, inclusive até para nós mesmos, porque já estamos ocupados conosco mesmo. A gente precisa desembarcar um pouco dessa canoa furada chamada internet, que nos conecta ao mundo todo, mas nos desconecta do reino de Deus.
Aleluia! Depende de como cada um de nós preserva ou preservamos os nossos valores. Qualquer coisa é possível ser feito quando não se acha desculpas. E nós somos exímios construtores de desculpas. Nós inventamos desculpas, criamos desculpas, nós elaboramos. Muitas vezes nós pensamos antecipadamente em não participar, nós criamos o que é contra, para se somar ao que já não favorece. Obras maiores, repete comigo, obras maiores. Começa de dentro de mim. Aleluia. Obras maiores começam dentro de cada um de nós, para fora de todos nós. Faz assim para o seu irmão, ó. Vai. Vai. Aleluia. Irmãos, cada um de nós está debaixo de uma missão. Para a qual ainda não despertamos, conforme a palavra do Senhor diz que nós podemos fazer obras maiores. Aleluia! Glória a Deus! Você está aí? Meu Deus, antes que uma enfermidade qualquer consuma toda a sua saúde, faça uma obra maior. Antes que o ano termine, que a vida termine, faça obras maiores. Tudo aquilo que a gente só fala e não realiza, perde o sentido. Irmãos, nós precisamos pensar agora, antes que chegue o final de 2022, e a gente só terá dito obras maiores. E não aconteceu nada. Ou se aconteceu, ninguém viu. Ninguém sentiu. Ninguém participou. Não teve um impacto na vida das pessoas. Aleluia! Estamos entendendo, irmãos, o que a palavra do Senhor está nos dizendo nessa noite? Então, vou repetir aqui, tudo aquilo que a gente só fala e não realiza, perde o sentido. Aleluia! Quero que você abra agora a sua Bíblia, muito pacientemente, em 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia! 1 Coríntios. Coríntios, depois de Atos, depois de Romanos, queridos. Aleluia. Então está escrito aí no capítulo 1, versículo de 1 a 13, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Não falta o quê, irmãos? Nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas ou divergência entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Só até aí, olha para mim. Irmãos, olha para cá. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Passou por um momento de perder tempo discutindo de quem era quem. Deixa eu despertar a nossa memória. Irmãos, nós não podemos perder tempo com discussões a respeito de fulano ou beltrano. Falando muito bem ou abertamente entre nós, porque somos famílias. Não foi, irmãos, não foi Jair Messias que morreu por nós. Não foi. Não foi Luiz Inácio qualquer. Não foi Beltrano nem Cicrano, foi Jesus. O Jesus de Paulo e Paulo dele. Precisamos rever essas questões, irmãos, porque isso é muito sério. Isso nos impede até mesmo de sonhar em fazer obras maiores. Porque colocamos todo o nosso sentimento, toda a nossa esperança em homens, em partidos, ou em partidarismo. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Muito pelo contrário, nós precisamos ajuntar tempo para nos achegar a Deus, para nos ajudar. É Ele quem nos capacita. É o Senhor quem nos informa. É o Senhor quem nos ajuda. Nós vimos aqui a dificuldade momentânea que uma igreja com todos os dons espirituais se ocupavam com coisas pequenas, desnecessárias. Detalhe, e que não convinha a pessoas tão informadas quanto os de Corinto. Repete comigo, BNH não é assim. Não, na Avenida Coelho da Rocha, número 980, Rocha Sobrinho, Mesquita, Rio de Janeiro, Brasil, não é assim. Irmãos, nós precisamos acatar essa responsabilidade de fazer um levantamento dentro de nós mesmos. Porque muitas das vezes nós esquecemos que a gente pode fazer obras maiores. A partir de um maior compromisso com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Irmãos, a igreja sempre lidou com pessoas desassociáveis, com as quais não se podia fazer obras maiores. Mas a obra maior que o Senhor Jesus Cristo sempre teve, nunca deixou de ser feita.
significa dizer que se eu não quero fazer, Deus chama outro. E se Deus chama outro, significa dizer que para mim isso é uma vergonha, porque do ponto de vista que eu conheço a palavra de Deus já há muito tempo e eu não quero fazer obras maiores, tem alguma coisa errada comigo. E Deus não vai me justificar. Glória a Deus! Aleluia! Então, repetindo, a igreja sempre lidou com pessoas desassociáveis, com as quais não se podia fazer obras maiores, mas as obras sempre foram feitas. Obras maiores faremos com pessoas com pensamentos maiores, com sentimentos melhores e atitudes melhores. Para concluir essa palavra, tempo de viver como o profeta falou. Isaías disse assim, Isaías 41:6, não precisa abrir. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, está fraco. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Esforça-te. Faz o quê? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, eu te ajudo. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro perguntou, quer ajuda? Porque, irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas são muito ligeiras na resposta. Como é que você está? Não tem assunto. Não tem diálogo, não tem conversa aberta. Não tem conversa aberta nem quando a notícia é boa, porque agora basta enviar uma porcaria, desculpa a expressão de um, como é que é o nome? Como é que é o nome? Meme. Aquelas figurinhas malucas, entendeu? Aquelas coisas doidas. Não tem diálogo, não tem conversa. Irmãos, em ano de obras maiores, precisa de diálogo, precisa de conversa. Os pontos precisam ser colocados. Nós não podemos nos omitir, nos esconder, nos eximir, escapar da proposta. Porque se a gente continuar nessa mesma rota, a gente vai apenas falar de obras maiores e vai chegar ao final de 2022, a gente vai comemorar para 2023, entrando no outro assunto, e isso tudo aqui vai ficar esquecido. O ano passou e a gente não fez nada, não fez coisa alguma. Irmãos, eu tenho pedido a Deus, Deus me ajuda, eu preciso deixar de ser a mesma pessoa. Eu tenho conversado com Deus a respeito dessas coisas. Talvez eu esteja como muitos de vocês, não sabe nem por onde conversar, o que fazer, e está dependendo de outra pessoa. Mas nós precisamos mudar aqui dentro. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, em tempos de obras maiores, precisamos repensar com urgência. Aleluia! Porque se a gente já estava vivendo uma dificuldade, e a dificuldade nem acabou, já temos uma outra proposta, isso significa dizer que a gente precisa melhorar. Melhorar na fé, na esperança. Nossas convicções precisam ser mais protegidas. Nós precisamos nos desocupar das coisas para apostar numa coisa maior, numa obra maior. Aleluia! Cada dia mais se torna necessário um ao outro ajudar. Porque obras maiores são resultados de comunhão maior, de confiança maior, compromisso maior, coragem e disposição maior.
É tempo de restaurar sentimentos quebrados, porque basta cada dia o seu mal. Irmãos, não estamos em tempo de um irmão aborrecer o outro irmão, de um pastor aborrecer o outro pastor, de um diácono aborrecer o outro diácono, de um obreiro perturbar ou aborrecer o outro obreiro, não, de um irmão perturbar a vida do outro irmão. Não estamos nesse tempo, é obras maiores. E nenhum de nós está autorizado por Deus a ser pedra de tropeço na vida do outro irmão, porque ele também precisa de ajuda. Estamos apenas ratificando, sendo incisivo na primeira parte que a gente falou. Nós precisamos retomar o controle da nossa própria vida, para que obras maiores, de fato, sejam feitas. Aleluia! Então é tempo de restaurar sentimentos quebrados, porque basta cada dia o seu mal. A vontade de ajudar precisa passar pela vontade de se restaurar. Irmãos, porque eu estava ouvindo hoje um hino, que a gente vai cantar daqui a pouco, e eu vou pedir que o pessoal da mídia coloca isso aí. Recebi um novo coração do Pai. Quero que você fique de pé, na casa de Deus, a gente está concluindo essa palavra. E essa palavra, muito bem inspirada, esse hino muito bem inspirado, ele diz assim: recebi um novo coração do Pai. Recebi o que do Pai? Um novo coração. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E diz ainda que com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, diga glória a Deus, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando esse hino foi inspirado, em 1983, eu tinha 6 anos de evangelho. Quantos anos? 6 anos. Irmãos, a gente cantava com um sentimento e não com um conhecimento. Porque é diferente. É diferente de quando a gente canta com um sentimento para Deus e quando a gente canta com um sentimento para as pessoas. Nós precisamos desembarcar das utopias, das mentiras, irmãos. Nós precisamos escapar da negativa. Porque do ponto de vista que a gente se nega, a gente também faz com que o outro irmão se negue. Talvez você justifique não se aproximar, não investir, por causa da pandemia. Isso é mentira. É mentira porque quando nós estamos, irmãos, num shopping, numa festa, a gente abraça, beija, com máscara, sem máscara. Sabe por quê? Me pergunta assim, por quê, pastor? A gente bota outra máscara. Em tempos de obras maiores, o sentimento entre nós precisa ser restaurado. Do jeito que está, não dá, irmãos. Do jeito que está, não dá. Não vamos seguir, vamos apenas falar. E aquilo que a gente só fala e não realiza, cai em descrédito. O vento leva.
é sufocado por outras prioridades. A gente tem que se negar, sentir que não precisa mais do outro. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos agora, por favor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo Queridos, coração do Pai. eu queria que você saísse do seu lugar e se juntasse a uma pessoa que você não conhece. Coração Isso é desafio. regenerado, Muito desafiador. coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Estamos debaixo de uma ministração necessárias para esses dias, meu Deus. Estamos debaixo de uma proposta, meu Senhor, de obras maiores que precisam, Senhor, acontecer dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, na nossa alma, Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que haja um despertamento, Deus, em cada ancião da tua casa, em cada Deus, em cada músico, Senhor, em cada ministro de louvor, meu Pai. Deus, em cada jovem, em cada pastor, em cada diácono, Deus. Senhor, em cada pessoa que visita este lugar, que vem a esse lugar esporadicamente, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que haja um avivamento, sim, meu Senhor, Deus, que obras maiores aconteçam, Deus, na nossa vida, sim, meu Senhor, que obras maiores aconteçam, Deus, na nossa mente, Senhor, que obras maiores aconteçam, Deus, Senhor, na nossa vida, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que o amor de Deus, incomparável e insubstituível amor de Deus, que a graça bendita, transformadora do Senhor Jesus, e as consolações sempre eternas do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós, aleluia, desde agora e para sempre. O Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Vá em paz. Vá em paz.